pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado A Arte de Meditar. Nesse trecho, mestre, o Joel fala um pouco sobre a meditação e ele fala o seguinte: toda meditação sobre Deus é infrutífera, a menos que percebamos que o que é verdade em relação a Deus é verdade em relação a nós, como seres individuais infinitos. Mestre, pode falar um pouco para nós o que é a real meditação? A meditação, Gilson, a meditação é a ciência do seu ser. Essa plena ciência daquilo que é você em sua natureza real é meditação. O problema com a não compreensão do que é meditação é que tem levado as pessoas a uma dedicação a um determinado modelo de prática, a se envolverem em algum tipo de sistema de como meditar. Em geral, as pessoas têm a questão da meditação como algo que elas irão fazer, que elas precisam fazer, que elas se determinam a fazer. Elas não compreendem que a meditação é a natureza delas mesmas. Então, a única coisa real no que diz respeito à meditação não é a prática da meditação, mas a ciência desse natural estado que é meditação de uma forma vivencial, de uma forma prática no viver. Então, não se trata de uma prática da meditação, mas se trata da meditação de uma forma prática, sendo a meditação a expressão da própria natureza do ser. Então, nós temos que investigar a verdade sobre a meditação. Investigar isso significa compreender que a meditação é aquilo que se estabelece como sendo real em nossas vidas quando há uma aproximação desse estudo de nós mesmos. Sem estudar a nós mesmos, qualquer técnica ou prática de meditação não é real meditação, porque é algo mecânico, é algo que você se impõe a fazer, se determina a fazer, tecnicamente você faz, mas quem é esse elemento envolvido nesse fazer, senão a própria mente, o próprio eu, o próprio ego? Assim sendo, isso não é a verdade da meditação. É só uma prática meditativa. Então, são coisas distintas. A gente pode explorar um pouquinho isso aqui dentro desse encontro. A gente pode investigar isso. A diferença real da meditação, da verdadeira meditação, para uma técnica, uma prática ou um sistema de meditação, como geralmente é feito por aí. As pessoas se dedicam à meditação em cima de uma técnica, de um exercício, de uma prática. Então, para elas, meditação é uma prática, enquanto que, na verdade, meditação é ciência de ser. Quando há ciência de ser, nós temos a meditação. A gente pode trabalhar isso. Se você tiver perguntas, a gente aprofunda isso aqui. Ô, mestre, dentro de um caminho, dentro da espiritualidade, eu muito aprendi práticas, né? Práticas de meditação e uma prática que tem um fim. Daí sempre com um objetivo. E até dentro disso a gente tem uma pergunta de uma inscrita no canal que ela pergunta o seguinte: a Nelly Flávia, ela fez a seguinte pergunta sobre meditação. Pelo visto, essa meditação aí é vazia e sem objetivo, né? O mestre pode falar um pouco sobre isso, sobre o objetivo da meditação? O propósito da meditação é a ciência de sua natureza divina. Isso não é nada vazio. Isso é de grande importância. No entanto, não tem qualquer importância
e é completamente vazio do ponto de vista do ego. Então, a ciência do seu ser é a ciência da felicidade. Isso é o real propósito da vida. E isso não é algo vazio. Nós temos o esvaziamento da ilusão, o esvaziamento do autointeresse, do egocentramento, quando há essa verdade na meditação. Mas eu compreendo a pergunta dela. É porque, em geral, as pessoas têm a meditação como um propósito para obter algo, para conseguir algo, para realizar algo. Então, as pessoas praticam a meditação para encontrarem alguma coisa. O que quer que elas encontrem na meditação, como resultado da busca delas, ainda está dentro desta condição, desse movimento ainda do conhecido. Então, o que as pessoas chamam de meditação e objetivo e propósito dentro da meditação é algo ainda dentro de um auto-interesse. Então, é possível, dentro de uma prática meditativa, você alcançar um certo silêncio, uma certa quietude, um certo relaxamento. No entanto, isso ainda está dentro da esfera do conhecido. Isso não tem nada a ver com a verdade da meditação, porque a verdade da meditação é o fim do conhecido, é o fim do eu, é o fim do ego, é a ciência de algo que está além do conhecido, além do tempo, além da mente, além desse movimento de quietude e inquietude, de relaxamento, não relaxamento, como em geral acontece. Então, em geral, a pessoa entra num relaxamento dentro da meditação e, ao sair da meditação, o relaxamento se foi. Ela entra em quietude dentro da meditação e, depois que ela sai da meditação, a quietude vai embora. O contato real com a meditação é o fim desse movimento de quietude e inquietude, tensão e relaxamento, propósito sendo alcançado ou não, uma vez que a ciência da meditação é a ciência daquilo que está fora do eu, fora do ego. É a real ciência de que Deus é a única realidade presente. Não se trata nem mesmo dessa ideia tão comum de comunhão. Para nós, a ideia de comunhão é entre dois, entre esse eu e Deus. Enquanto que a verdade da meditação é a expressão, a revelação de que a única realidade que se expressa, que está presente, quando o eu não está, o ego não está, é a pura realidade divina. Então, a verdade da meditação é o fim do eu, do ego, do experimentador. Quando há meditação, não há meditador. Assim, não é algo dentro do tempo. Não requer um momento específico, não requer uma hora específica, não requer uma condição de ambiente específico para esta ciência da meditação. Uma vez que a meditação, repito, não é uma prática, é uma descoberta de sua natureza verdadeira, que surge de uma forma muito natural quando há uma aproximação da verdade, da compreensão de todo esse movimento, que é o movimento da consciência, que é a consciência do eu. Então, o fundamento para a meditação é a verdade do autoconhecimento. Tomar ciência do próprio movimento, do pensamento, do sentimento, da emoção, da percepção, eliminando assim o sentido de uma identidade presente. Nisso é a base para a meditação. E um detalhe, Gilson, só é real se for agora. Só é real se for diante de qualquer situação. Nesse momento, você está dentro do momento ideal para a ciência da meditação, para a verdade da meditação prática, da meditação vivencial, nesse instante. É algo fascinante esse assunto. A chave para a verdade do despertar
é, sim, a ciência da meditação. Sem meditação, que tem por princípio a verdade do autoconhecimento, não há despertar. Algumas pessoas podem viver dentro de uma técnica, de uma prática, durante muitos anos, por uma vida inteira, e jamais conhecer a verdade do real despertar. Porque a verdade, e eu digo real despertar, porque o despertar não é o que muitos colocam aí como despertar. Hoje em dia, qualquer experiência mística ou qualquer experiência transcendental ou que sai um pouco do modelo da mente comum, as pessoas em geral, qualquer nível de experiência desse tipo é chamado de despertar. Isso não é verdade sobre o despertar. O despertar é o fim do sentido de separação, é o fim do sentido de dualidade. É a ciência daquilo que está presente quando o ego já não está mais. Então, isso é o despertar. Não é o despertar da pessoa, não é o despertar do eu, não é o despertar de alguém, é o despertar. É a ciência da verdade, daquilo que é a vida, presente sem esse elemento que é a ilusória identidade. Isso é o despertar. O mestre, eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre o que o mestre falou agora. Por exemplo, eu aprendi muitas meditações para encontrar este eu superior, né? Essa meditação de conexão interna, uma meditação para comunhão interna com Deus. E, eventualmente, tinham experiências de paz, de êxtase. O que seriam essas experiências, mestre? Então, essas experiências, elas são experiências a nível ainda de uma percepção a partir daquele que percebe. Tanto é assim que ele reserva, ele guarda a memória da experiência. Então, ao passar pela experiência, fica registrado a memória daquela experiência. Então, o que temos dentro de uma experiência de quietude, de paz, de relaxamento, isso pode envolver uma profunda emoção, um profundo sentimento, algo muito, muito agradável. Mas após a experiência, o registro fica. E se é uma experiência que deixou registro, ela já não está mais. O que temos é sempre a memória. Pode observar, Gilson, que essas experiências, elas vêm e desaparecem. E elas deixam esses registros. Isso é sinal de que foi só uma experiência para alguém que registrou a experiência. Então, se há registro da experiência, é porque essa experiência, nela, ainda temos presente, porque é algo que pode agora ser lembrado, recordado, a experiência ligada a um experimentador. Então, isso não pode ser algo real do ponto de vista da não dualidade, da não separação. Enquanto houver o experimentador com a sua experiência, haverá separação. Essa separação é a dualidade. A realidade, a verdade, ela não deixa registro, porque não é algo fora desse instante. Ou seja, a realidade, a verdade, está presente nesse instante. Isso não é algo que se registra. A ciência da verdade, da meditação, não é uma experiência, é a ausência do experimentador. Você não vive a verdade no passado. Quando a verdade está aqui, ela é a única realidade presente. Não há o experimentador. Então, nesse sentido, você é a verdade. Mas não há registro
para um experimentador? O registro é sempre memória, Gilson. O registro vem sempre do passado. O experimentador é sempre um elemento que vem do passado com uma descrição. Tanto é assim que a descrição é: havia uma paz, havia um silêncio, havia uma tranquilidade. Havia. Isso é algo que está sempre no passado. Já foi. Você não pode descrever a verdade agora, aqui, a não ser que você se separe como sendo experimentador, mas já não está mais nessa verdade. É por isso que, quando a pessoa sai da meditação, o que ela tem agora é só um registro, é só uma memória. É sinal de que aquilo que ela chama de meditação foi só uma experiência registrada. Então, isso não pode ser a realidade da meditação, porque a presença da meditação é a ausência daquele que medita. A presença da verdade é a ausência daquele que faz o registro da verdade. Reparem que isso é muito importante ser compreendido. Nós estamos acostumados, Gilson, a viver no tempo. Então, como pessoas, nós estamos sempre registrando qualquer coisa. Esse registro começa a fazer parte, ele incorpora a essa identidade, que é a identidade do eu, que vive de memórias. A realidade não é uma memória. A real visão de Deus é a ausência do eu, não é alguém vendo e registrando. É a realidade de Deus assumindo o espaço dela. Não fica registro. Então você pergunta: o que são essas experiências? Experiências. Experiências requer a presença de alguém que viveu aquilo e registrou. Nós precisamos, Gilson, descobrir o que é a vida no experimentar, sem guardar registros. Porque quando guardamos registros, a identidade do eu assume esses registros como sendo o experimentador, aquele que tem a lembrança, a recordação, a memória. Basicamente, o eu, o ego, ele é exatamente isso, um centro de registros, de memórias e lembranças. Tem as lembranças do aspecto da vida material e as lembranças do aspecto dessa assim chamada vida espiritual. Nesses aspectos estão incluídos também o contato místico, o contato assim chamado espiritual, a bem-aventurança da experiência mística, só que isso agora é só memória para esse eu. É muito interessante porque as pessoas ficam procurando de novo aquela experiência. Ora, elas estão projetando a partir de uma memória a ideia de uma experiência que já não está mais aí. A ciência do seu ser é agora. Não há registro, não há memória. O cérebro não captura isso como parte do conhecimento dele. Ô, mestre, é engraçado porque é exatamente o que acontecia comigo, mestre. Tinha em alguma meditação, alguma experiência de muita paz, de leveza, e registrava aquilo ali e, obviamente, depois queria repetir aquilo, né? E comecei a colecionar essas experiências, né? O ego começou a colecionar essas experiências. E achava isso o máximo, porque me foi vendido que era isso mesmo, espiritualidade e para realizar Deus. Né? Só que o que acontece? Eu vi que não estava dando certo, porque mesmo tendo essas experiências, né, saía da meditação de uma profunda paz, uma experiência legal, passavam alguns minutos, já estava, né, já era eu normal ali, entendeu? E com os mesmos conflitos, com a mesma inquietação interna. Então eu comecei a desconfiar que tem alguma coisa errada com essas experiências, porque era sempre eu mesmo ali numa experiência mental. O ego tomando posse de uma experiência mística ou transcendental
e somando mais para a identidade dele, é isso, mestre? Você observa, Gilson, que é o que acontece com todas as pessoas. Você passa por experiências, elas são ricas, elas são profundas, elas são maravilhosas, mas elas agora são apenas memórias. E por que elas não operam uma transformação radical nesse mecanismo, nesse corpo-mente? Por que elas não se estabelecem como algo verdadeiro e definitivo? Porque elas estão acontecendo a nível de corpo-mente, a nível de sentimento e emoções. Elas não estão assentadas na base do destronamento do ego. Nenhuma experiência destrona o ego. Você passa pela experiência e o ego, o eu, assimila aquelas experiências, registra aquelas experiências como parte dele. Depois o próprio ego fica com saudade daquilo e diz: para onde foi? Porque era só uma experiência, ainda emocional, sentimental. Ela, no momento, parecia rica e profunda, mas agora o que nós temos são só memórias. O fato, Gilson, é que isso não funciona. Então, as pessoas passam durante muitos anos de suas vidas vivendo experiências. E o pensamento construindo uma história em cima dessas experiências, dizendo que a coisa vai chegar, a coisa está chegando. Só que não. Os anos vão chegando, vão passando, e a pessoa, olhando para ela mesma de uma forma honesta, começa a perceber que ela ainda continua sendo apenas uma pessoa. Talvez com uma riqueza de experiências assim chamadas espirituais que outras pessoas não têm. Mas, do ponto de vista da identidade egóica, elas continuam sendo possessivas, ciumentas, avarentas, continuam carregadas de desejos e medos. As diversas formas de sofrimento ainda estão lá. Talvez não aqueles aparentes sofrimentos grosseiros de alguém que não está envolvido com a espiritualidade. Alguém fora da espiritualidade sofre de uma forma muito grosseira. E aquele que está envolvido na espiritualidade tem uma forma de sofrimento aparentemente mais branda. Mas o sentido do eu ainda está lá. O ciúme, o medo, a posse, as aflições, as angústias, a tristeza, tudo está presente. Então, a pessoa melhora, pode até ter um modelo diferente de vida e de padrão diante das outras, até ser vista como alguém diferenciada, alguém especial. Ela pode alcançar até uma certa respeitabilidade no seu meio, porque ela vai ser vista como uma pessoa espiritual ou espiritualizada, mas internamente o eu continua presente. Enquanto o ego, continuar presente, quer ele seja grosseiro ou sutil, a ilusão está presente, Gilson. Então, a verdade do despertar é o fim do eu. Então, nós temos que descartar de nossas vidas essa busca ou essa procura por experiências cada vez mais profundas e ricas, uma vez que essas experiências ficam apenas a nível de registro de memória. Isso não opera uma radical e profunda mudança nessa estrutura corpo-mente. Precisamos de algo além disso. Esse algo além é um trabalho real de autoconhecimento, de verdadeira meditação, de uma forma prática, de uma forma vivencial. O que você está dizendo é muito comum, é muito comum. As pessoas que estão nos ouvindo agora devem estar percebendo o que estamos colocando. A gente passa muitos anos lendo livros, estudando e tendo experiências.
E parece que a gente vê sempre confirmado pelos livros e por outros que a gente está se espiritualizando. Mas quem é esse que está se espiritualizando, Gilson? Tudo isso ainda está dentro da ilusão do eu, da ilusão do ego. Ô, mestre, e pela graça aí, né, eu acabei encontrando o mestre, e aí é uma liberdade, porque o mestre traz essa visão onde não existe essa necessidade de uma prática, mas sim um constante estado de alerta, né, na vida. E também com um descarte de estudar qualquer coisa fora, né, a não ser estudar eu mesmo, olhar para essa loucura de ser alguém, olhar para esse que sofre, olhar para esse que busca experiências, que tanto buscou e colecionou experiências e tanto nutria, como o mestre falou, a esperança de que, né, somando experiências místicas, transcendentais, algum dia algo poderia acontecer. E o mestre traz essa visão para a gente descartar toda essa esperança, que é tempo, que é só continuidade do eu, né, mestre? Sim, isso está dentro da ilusão do tempo que o eu tem formado, que o eu tem construído através da memória, pelo pensamento, para manter sua continuidade. Então, toda a ideia de crescimento, de evolução e de mudança dentro dessa estrutura, dentro dessa projeção do eu, requer a presença do tempo. Então, termina que esse eu, que é esse conjunto de memórias, lembranças, que forma o experimentador, esse experimentador que é também aquele que está pensando sobre todos esses assuntos, que é o pensador, é ele que está pensando sobre tudo isso. Ele está sempre com um ideal de, no futuro, conseguir se libertar desses vícios, desses problemas, desses equívocos, desta limitação, desse sofrimento. Então, existe sempre a ideia de se tornar alguém iluminado, de se tornar alguém acordado, se tornar alguém pronto. Quando o ego não diz que a pessoa já está pronta e que ela só está se aprimorando, se aperfeiçoando, se tornando cada vez melhor com o tempo, o que é uma ilusão. Tudo que o ego está fazendo é manter sua continuidade com base em uma crença, com base em conceitos teóricos de tudo que já leu e de tudo que está experimentando e transformando aquilo numa experiência passada para ele como sendo real. A verdade da revelação de sua natureza verdadeira, Gilson, é o descarte do eu, que é o experimentador com todas as suas experiências. Então, há algo novo presente que não está mais dentro de um processo de experiência com o seu experimentador. Não se trata mais de experiências com o seu experimentador. Não se trata mais de evolução para esse centro que é o eu. Há algo desconhecido presente, que é a realidade de simplesmente ser, sem passado, sem futuro e, naturalmente, sem essa noção de que o presente tem algo para revelar que já não está aqui ainda. Ou seja, o presente sendo uma porta ainda para o futuro. Isso tudo cai, isso tudo desaparece. Quando você toma ciência de que a única realidade é algo que está presente quando o experimentador, o pensador, o eu, o ego, não está. Então, não existe nada para alcançar, nem nada mais do qual se livrar, quando sua natureza real, que é a verdade desse experimentar a vida sem o ego, sem o eu,
que é meditação, está presente. Mestre, já deu nosso tempo aí, gratidão por mais esse videocast. A gente vai ficando por aqui. Para você que está assistindo o vídeo, já deixa um like, isso ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo é relevante e também já deixa um comentário trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E principalmente, para ti que quer entender, mais do que entender, mas experienciar, compreender o que é essa real meditação, fica o convite para os encontros presenciais e online com o Mestre Gualberto, que são os chamados satsangs, onde o mestre compartilha esse estado de meditação real e estando nessa conexão em satsang, a gente acaba recebendo e entrando nessa atmosfera que é totalmente desconhecida, que não é uma experiência, mais uma experiência para o ego colecionar, mas é algo que está além das palavras, além do que a gente pode falar. Então fica o convite aí. No primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os encontros. Feito, mestre. Gratidão por mais esse videocast. Então, essa sinalização de Joel Goldsmith, que é a sinalização para uma vida crística, nesta união consciente com Deus, como ele aponta no caminho infinito. Isso é algo que se mostra presente quando você aprende a arte da meditação,